É uma honra estar aqui com todos, com o professor Imoto, e poder desenvolver essa parte da luta, da defesa pessoal, que é tão pouco explorada, né? Que é o que se fazer quando a gente precisa. A minha preocupação era construir, na minha carreira, uma maneira, uma forma de extrapolar o que é ensinado na doutrina. Porque na doutrina, nas academias de polícia, é ensinada uma disciplina chamada defesa pessoal policial. Essa doutrina, ela compreende uma superioridade numérica e superioridade de força das forças policiais. Só que muitas vezes o operador não tem essa superioridade. Ele sai da formação, por um motivo ou outro ele acaba saindo da formação, ou às vezes ele é surpreendido. E aí a gente entra no modo de sobrevivência. Entrou no modo de sobrevivência, o que fazer, como operar? A gente, na disciplina doutrinária, a gente é muito ensinado em apenas imobilizar, conter, reter, né? E a minha preocupação é quando a situação extrapola a isso. Tem vários eventos no dia a dia, vídeos gravados, onde os policiais foram aplicar a doutrina pessoal policial de imobilizar, de conter o agressor, e o agressor está no modo de destruição. Como o operador vai agir dessa maneira? Eu queria aproveitar também para mandar um abraço para todos os APJs, na pessoa do nosso diretor, Igor Mariano. Um abraço a todos e espero contribuir com a nossa carreira, trazendo elementos novos aí para a sobrevivência do policial. Obrigado, Marcelo. Então, esse videocast, ele não está seguindo um script convencional, né? A ideia nossa é, como já fizemos no vídeo anterior, onde a gente tratou de o que é defesa pessoal, né? Nesse vídeo agora, a gente vai trabalhar, mostrar como treinar, né? Em vez de passar para vocês uma técnica pronta. Então, o tema de hoje vai ser como você retém a sua arma, como o operador, o policial, ele retém a arma dele no coldre, né? Evita que um terceiro, um elemento perigoso, arranque a arma dele e dispare contra ele, né? E a outra, que a gente vai também mostrar, outro tema, é como você tirar a arma de alguém que talvez já esteja com a sua arma na mão ou com a arma dele na mão, né? Então, a gente vai mostrar como a gente pensa, é como se fosse um processo criativo para como lidar com esse tipo de agressão, né? Então, por exemplo, o Marcelo já está assim a caráter, né? Usando uma arma que já está fria, né? Já está fria, obrigado. Isso. E o que ocorre, por exemplo, o ideal é manter a distância, mas o que ocorre, por exemplo, quando o sujeito já está próximo e de repente ele quer tentar desarmar você. Tem que pensar nesse cenário, né? O ideal é como ele fez agora, não deixar a pessoa ter acesso, mas e se por algum motivo ela não conseguiu ter acesso? O que fazer? Então vamos pensar, a gente não é perfeito, a gente tem chance de errar, né? Então, e outra, vamos colocar uma situação de estresse máximo aqui, né? Ele precisa proteger outras pessoas, ele precisa se proteger, né? Então são vários fatores que estão sendo considerados numa situação que é extrema. Se o indivíduo violento arrancar a arma dele, ele não vai só simplesmente apontar para ele, ele provavelmente vai disparar. Como a gente já viu que aconteceu aqui naquela abordagem policial, né? Você vai pôr o vídeo? Sim, esse vídeo vai ser encaixado aqui. Lembrando que o mesmo coldre tendo dupla retenção, não é um coldre fácil de retirar, mano. Mas eu não posso confiar no coldre. Não posso confiar 100% no equipamento. Eu tenho que ter uma margem para que, se o equipamento falhe, como eu vou agir. Eu não posso confiar minha vida no equipamento. Então, mesmo com coldre com retenção, digamos que quebrou naquele dia, aconteceu alguma coisa, ou a força do agressor é maior do que a retenção do coldre. Eu não posso considerar que o agressor vai ser sempre inferior ao meu equipamento. Exatamente. A gente comentou sobre isso, né? Vários sistemas de defesa pessoal parecem subestimar, né, o potencial do agressor, né? E isso é um problema. O agressor às vezes pode ser mais rápido, você mais forte, né? Estar em maior número e às vezes até ser mais treinado, mais técnico. Então há essa possibilidade aí. Como lidar com todos esses fatores, né? Então, como a gente pensa para lidar com uma situação dessa?
né? Não é com técnica coreografada, do tipo, fica de frente, aí eu faço isso aqui, ele afasta e me bate. Assim, por exemplo. É muito ensaiado, muito artificial, né? Digamos que ele já vai ficar na postura dele normal, né? Eu estou aqui do lado, estou próximo, por algum motivo ele não conseguiu me manter a distância, essa aí não é uma distância ideal, né? É multidão. É uma multidão, enfim. O dia a dia do trabalho policial, você tem contato com o cidadão. Exatamente. Eu não posso impedir o cidadão de se aproximar e fazer uma pergunta. Sim. E pode vir alguém fora da minha área, da minha visão periférica. Exatamente. Como eu acho nesse momento. Porque é fácil eu me garantir o tempo todo 100% de alerta, mas isso não é possível acontecer. Está no ambiente urbano, né? Ou às vezes com um aglomerado de pessoas. Né? Ok, então, qual seria o processo? No Tai Chi Moto a gente segue 4 passos, né? O primeiro é você ter uma sensação sensorial, tátil, visual, auditiva do movimento do ataque. Então, por exemplo, eu vou fazer em slow motion aqui, ó, não tem como eu surgir imediatamente lá, eu preciso cobrir um espaço, né? Ele já está me observando e quando eu estiver aproximando aqui, ele faz algum contato comigo, que seja mínimo. Ele precisa desse contato, é uma leitura para ele, né? Então isso aqui é importante. Mas digamos que eu fui mais rápido e consegui aqui. Quando eu toquei a arma, um pouquinho mais para cá, quando eu toquei a arma, já é o contato para ele. Ele já tem a sensação aqui. Okay? Então, primeiro passo, ter a sensação. Contato, isso. Ele aqui. Daqui ele sente o meu corpo. Okay? Digamos que eu tenho uma faca aqui, assim por exemplo, uma possibilidade. Por isso que não adianta ele fazer algo aqui que só prenda a minha mão ou que queira levar para o chão. A faca vai estar entrando. Eu vou estar atacando com a faca. Soco. Né? Então ele tem que encontrar, por isso que é tamanha importância de manter postura, né? Isso é muito, muito, muito importante. Então, o primeiro passo, ele vai ter esse treinamento sensorial primeiro, de contato. Ó. De contato, simples. Isso já está dando informação no cérebro dele. Como você se sente aí, Marcelo? Eu me sinto primeiro ameaçado. Ok. E agora eu tenho que reagir de alguma maneira para impedir você de dar o segundo movimento. Exatamente. O passo seguinte é arrancar a arma. É puxar. Então, ele já começa a ter um mapeamento do agressor, né? Ele começa a ter uma sensação dele. Então, esse lado de sentir o outro, de fazer o contato, é muito importante, né? Mais do que ficar tentando decorar uma técnica pronta. Do tipo, se eu segurar assim, eu faço assim, assado. Não. Tem a primeira sensação. Ok, o segundo passo é, depois que ele conseguiu, na mente dele, visualizar isso aí de novo, agora na mente, eu não vou fazer o movimento, na mente dele, ele vai recriar todo esse cenário de novo, do braço avançando, da mão querendo pegar a coronha, e dele fazer aqueles micro movimentos de ajuste no corpo. Isso tem que ficar bem claro, tem que ser capaz de fazer o mesmo movimento anterior e ter as mesmas sensações, agora sem esse contato. O terceiro passo, que é o penúltimo, a gente tem que verbalizar o que está fazendo. Podemos ficar, às vezes a gente verbaliza para a gente, não verbaliza para o outro, né? Que ele tem que verbalizar a ação dele. E a ação dele, nesse caso aqui, é um não. É um não, você não vai arrancar minha arma. Tem que ficar bem claro para isso aqui. Então ele tem que ter essa determinação, essa atitude, essa intenção de comigo não. Você não vai tirar minha arma. Então, isso você soma, digamos que seria um estado emocional, né? Bem preciso, bem focado. Então, a ação dele tem que ser uma negativa. Você não vai arrancar minha arma. É uma consciência. Exatamente. Corpo, mente e movimento. Isso. E a gente soma esse lado emocional para você ter uma atitude, né? Você não ficar, não hesitar, porque ele está bêbado e tentando atirar minha arma. Perturbado, eu vou sofrer o rigor da punição, se eu exagerar o meu movimento. Mas aqui a gente está tratando de sobrevivência. Não é mais contenção, não é mais imobilização, porque esse movimento de acessar uma arma de um agente público é um movimento que põe em risco o agente público e quem estiver passando por perto. É um crime. É um crime e está colocando em risco a vida de quem não está nem no circuito. Em vez de as coisas terminarem entre o agressor e o agente,
pode atingir pessoas que estão só circulando, que não tem nada a ver. Então a gente tem que ter clareza de que passou todos os limites e eu preciso me manter vivo e operando. Então é sério, né? Ok, e o quarto passo, eu falei que são 4 passos, né? O primeiro, criar a sensação tátil, auditiva, visual, do que eu vou, de como é a agressão. Segundo, ele ser capaz de fazer isso na mente, sozinho, sem eu ter que expor o braço, fazer isso na mente. Né? O terceiro, tem que ter um comando verbal, uma intenção muito forte. Né? Ele até pode falar não, entende? É como se fosse um kiai interno. Né? A gente tem que verbalizar o que a gente quer fazer. Que seja para a gente mesmo, mas tem que ficar bem claro. E o quarto passo é realmente eu tentar sacar a arma dele agora, com velocidade máxima, não vou fazer devagar, não vou fazer em slow motion, e ele vai fazer a ação mais necessária para poder evitar que eu arranque a arma. Então isso tem que ser treinado como a gente treina para destruir membros, para neutralizar um agressor. Então tem que treinar com certo cuidado. Então eu não vou com velocidade totalmente máxima, mas eu vou rápido, né? E ele já tem a sensação de tudo. Mesmo que eu consiga segurar a arma, ele vai ter uma ação necessária para evitar que eu arranque ela. Né? Então vamos fazer um teste. O melhor jeito de você aprender não é decorando técnica. Né? Então aqui é a retenção, eu já me aproximei, eu não vou falar a hora que eu vou assim atacar. Né? Ele tem a sensação. Exatamente. Ele está de prontidão. Ou seja, no momento que o sujeito, ninguém materializa aqui de uma vez, né? Alguém se aproximou. Se ele não viu a pessoa se aproximando, por algum motivo, desviou a atenção, e a pessoa conseguiu segurar, tudo bem, está muito ligado. Mas digamos que eu tenha conseguido segurar, né? Consegui segurar aqui. Ó. Determinadas ações não vão ser boas, né? Faz aquilo lá, de empurrar. Tem o risco dele fazer isso comigo. Eu vou sair comigo. Ou então lá, né? Você recua. Esse é um problema. Né? Ou ir para o chão. Ou tentar ir para o chão, um pouquinho mais para cá. Eu consigo segurar, ele desce. Ou então a gente vai os dois para o chão. Mas o fato é, eu posso ter uma faca. Eu posso estar com a faca dele aqui. Né? Então é uma possibilidade. Portanto, a ação dele depende muito da capacidade de observar quem está ao redor dele. Ninguém vai se materializar de uma vez. E se eu segurar aqui, ele não vai querer levar para o chão. Ele tem pessoas para poder se proteger. Tem ele mesmo para poder se proteger. Ele não sabe se eu vou ter um parceiro. Né? Não sabe disso. Ou se eu tenho uma arma branca. Ou mesmo outra arma. Né? Estou tentando desarmar você, mas posso tentar te atirar também aqui. Eu não quero tentar sacar aqui, você também sacar a sua. Né? Então, cheguei aqui. Como ele treinou os sentidos dele primeiro, ele já tem um mapeamento do meu corpo. Né? Aquele comando verbal na mente dele está bem claro. Não, cara, você não vai tirar. Ó. E a ideia aqui, ó, é quebrar. Aqui é quebrar. Ele não quer me dominar. Isso é importante deixar bem claro, Marcelo. Você não quer imobilizar, conter. Você quer parar o agressor. Porque é uma situação muito extrema. Né? Eu vou colocar alguns trechos de vídeos mostrando quando o agente foi desarmado, né? Quando ele não conseguiu reter a arma dele. Você vê os estragos disso. Né? Ok, então, nesse processo de treinamento, você, em 4 passos, você está treinando para diversas possibilidades. Por exemplo, vamos tocar de lado agora, ele está aqui, eu cheguei por trás dele. É uma possibilidade, né? De novo, ele tem que treinar os sentidos dele. Então, ó, digamos que eu consegui tocar a arma dele. Quando eu toquei a arma dele, ele toca em mim. Isso é importante. O toque um pouquinho mais para cá, mais para trás. Isso aí. Então, toque. Primeiro lado, o tato. É importantíssimo usar o tato. Ele tem que ter a sensação tátil. Agora, se ele aperta muito, aperta forte, não sabe? Ele está meio que desarmando esse tato. Ele tem que ficar sensível. Então, esse aqui é suficiente. Meio quilo de força é suficiente. Né? Ok. Tato, a sensação. Ele está me pegando pela visão periférica. Ótimo. Ele não precisa girar para ficar de frente para mim. Tá vindo solto. Ele tem que trabalhar a partir dali. Ok. E o mesmo, vamos dizer assim, o lado auditivo, você também vai estar ouvindo alguma coisa, né? O fato de eu segurar a arma,
movimentos fazem barulho, né? Ok? Memorizou essa sensação? Aí volta. Ele faz isso agora na mente, no pensamento. Ele recria todo esse tipo de cenário aqui. Da pressão da mão contra o cabo da arma, né? Dele girar e ter na visão periférica ele pegar quem está atrás dele. A sensação do contato dele com o braço do outro. Ok? E de novo, o terceiro passo. A emoção, o comando verbal muito preciso, muito definido, né? Não, você não vai arrancar minha arma, isso tem que ficar claro na mente dele. Ele não pode ter dúvida disso. Né? Não vai arrancar a minha arma. Eu vou reter a minha arma comigo. Né? Hoje não. E o quarto é eu fazer o teste. Eu vou em velocidade máxima para poder tirar a arma dele. E ele vai fazer só o início e mostrar que não é bem por ali, que eu não vou ter acesso à arma dele. Essa é a parte da retenção da arma. Né? Então, de novo, na mente dele já fez aquela visualização interna. O comando verbal está bem preciso. E o quarto passo, eu tentar sacar a arma dele. Ficou bem claro no processo, como é importante. Ou seja, ele tem que ser capaz de improvisar, né, Marcelo? Tem que ser capaz de improvisar. Não ficar preso a... Não, se ele segurar assim, eu faço assim assado. Dou um passo aqui e outro passo acolá. Isso não existe no mundo real. Você não tem esse tempo. Né? Você não tem esse cenário para você fazer tudo certo. Né? Você tem que improvisar. E também não adianta eu querer fugir. Sim. Se tocou eu querer escapar para procurar algo. Né? Então... É aquele momento que a gente tem que tomar decisão rápida e precisa. Isso é interessante. Esse tema de retenção de arma, eu estava lembrando, é mais antigo do que a gente imagina, né? Arma de fogo já existem há uns 500 anos, né? Arma de fogo existe desde os arcabuzes lá dos portugueses, né? Agora, os antigos samurais também tinham esse desafio, né? Com a espada aqui, alguém tentasse evitar que eles sacassem a espada, né? Então é bem interessante isso aí também. Então já o guerreiro antigo e o moderno precisavam lidar com esse tipo de cenário, com esse tipo de ameaça, né? Às vezes ele quer sacar a arma dele, eu não vou deixar. É só uma possibilidade também, às vezes ele vai querer sacar, eu não vou deixar. Ou seja, treina cenários para ter o lado sensorial já memorizado. Em vez de memorizar movimentos, em vez de memorizar coreografias, em vez de memorizar técnicas, é muito mais fácil memorizar as sensações, não? Então, por exemplo, aqui, ó, eu já estou próximo dele, estou no alcance, ele vai tentar sacar a arma dele. Eu fiz isso. Ó, eu fiz isso. Aqui ele já está alimentando o cérebro dele, a mente dele, com a sensação da minha pressão, para evitar que ele tire a arma. A minha tentativa de dar um soco nele ou entrar com uma faca, ou de entrar com um golpe de perna, já tem a sensação do contato, ou do barulho de segurar. Né? Então há um barulho, tudo isso aqui são sinais que ele está processando, né? Enfim, dá para processar até cheiro, né? Ok, então tem a sensação, aí volta. Agora qual a tarefa dele? Não é pensar em técnica. A tarefa dele agora é recriar esse cenário anterior, na mente. Do sujeito se aproximando, ele tentando sacar a arma dele, a pessoa agarrando a mão dele, e disso aqui, dessa posição de contato, ele mapear o corpo de quem está atacando. Aí cabe ele fazer isso na mente. Existem exercícios específicos para você treinar esse lado mental, mas nesse caso aqui, a gente já está treinando, vamos dizer assim, a partir dos contatos dos sentidos que estão sendo ativados, né, no que a gente está fazendo agora, né? Ok. O terceiro passo é, depois que eu já dei a sensação para ele conseguiu fazer na mente, e agora o terceiro passo, lembra, né? Comando verbal, verbaliza. Não, você não vai arrancar minha arma, você não vai evitar, nesse caso, que eu saque minha arma. Então você tem que sacar a sua arma agora. É como se fosse uma abordagem, está tão em moda agora, que chamam de abordagem ecológica, né? Mas que a gente já pratica no Tai Chi Moto desde 2006. Onde, em vez de treinar exercícios isolados, você faz um treinamento como se fosse de uma missão. Né?
Então, a minha missão, arrancar a arma dele. A missão dele, sacar e não deixar que eu arranque a arma dele. Ou que eu evite que você saque a sua arma. Nesse caso agora, você tem que sacar a sua arma, né? E evitar que eu mantenha ela presa, ou que eu consiga atacar com outro braço. Sem depender de ser mais rápido que o agressor, né? Porque, em tese, eu fui surpreendido. Exatamente. O ideal, mas não fui surpreendido. Ótimo. Melhor ainda. Ótimo. Mas fui. Né? Por algum motivo, o cara foi muito rápido. O atacante foi muito rápido, né? Enfim, então não vamos subestimar, né, o outro, né? Ok, e o quarto passo é testar. Tem que ser testado isso aí. Tudo isso que ele fez na mente dele, as sensações que ele guardou consigo, né, ficar na mente. E aquele comando verbal dele tem que estar cada vez mais forte. Então, de novo, ele vai tentar sacar a arma dele, essa é a função dele, essa é a sua tarefa nesse treinamento. E a minha é tentar evitar, né? Então, o que você vai fazer? Você já tem um mapeamento, já teve a vivência prévia antes, sensorial, do contato. Isso te treinou. Ótimo. Qual vai ser a resposta dele? Primeiro, ele vai manter o corpo dele organizado. E quando ele tentar sacar e eu segurar a arma, ou tentar evitar que ele saque, ele vai ver uma ação seguinte. Então não vai ter nada pronto você seguir, não vai ter um script pronto. Você seguir o conceito. Isso, exatamente. Melhor treinar por conceitos e princípios do que treinar por técnicas prontas, né, coreografadas, muito ensaiadas. Mas esse improviso que a gente assim comenta não é fazer algo de forma mal feita, entende? A ideia é você usar os recursos que você tem no momento que você está e ver o que é possível ali, né? Tem coisa que é possível, tem coisa que não é possível. E tem ações que são inviáveis. Por exemplo, ele tenta sacar, eu seguro aqui, e agora ele vem pro corpo a corpo comigo. Eu tô com a faca, eu vou cortar ele. Porque ele levanta. Faca, né? Vai que eu sou um lutador de grappler, vai que eu sou um especialista em luta assim agarrada. Ele vai agarrar comigo? É ruim, né? Vai que eu tenho um parceiro em volta, vai que tá chegando um segundo elemento, um terceiro elemento ali. Enfim, são muitos os fatores a serem considerados, né? Ou seja, a violência real é caos, né? É caos. Como é que você lida com o caos? Treina os seus sentidos. Visão, tato, audição, né? Na nossa visão no Taishimoto, o tato é o principal, né? Porque ele pode estar num ambiente escuro, né? Um ambiente totalmente escuro, com cheiro de fumaça, então você não vai ter... na verdade, você pode ter estímulo sensorial demais, né? Fica com o que é essencial, não fica com a aparência. Eu sei que por aí existem sistemas considerados militares, artes marciais tradicionais, esporte de luta, que falam, não, o que a gente ensina também serve para defesa pessoal. Mas o fato é, eles não treinam com alguém usando arma de fogo. Eles não treinam com alguém usando uma faca. Eles não treinam com alguém superior em peso, não tem categoria de peso nas ruas, né? Eles não, por exemplo, essa técnica tem que funcionar para uma agente de 60 quilos. Não pode funcionar só para um homem forte de 100 quilos, ou seja, 120 quilos ou 90 quilos. Não, tem que funcionar para uma mulher também, né? Isso é importante. Esse é um dos critérios que a gente segue aqui. Se a técnica só serve para um sujeito forte, a técnica está errada. Porque tem alguém mais forte que ele. Com certeza. Agora, se funciona para uma mulher de 50, 60 quilos, ou seja, porque a técnica está sendo feita do jeito correto, né? Então, isso é um jeito de nivelar forças, né? Então, voltando ao exercício agora, de que ele tem que sacar a arma dele, eu tenho que evitar. Vamos lá? Ele já tem essa ação. Eu grudei. O que se fazia a partir daí? Ficou bem claro, né? O objetivo, ele não quis lutar comigo, ele simplesmente me neutralizou. Por quê? Naquele mapeamento que a gente treinou antes, ele já tem uma ideia dos alvos que vão ficar expostos. Ficou bem claro, né? Isso é bem interessante, porque é um processo até inconsciente, né? É bem inconsciente, porque você está alimentando seus sentidos com aquilo. Por exemplo, essa técnica que você fez, já tinha ensaiado agora, assim, alguma vez? Primeira vez, né? Sai naturalmente, porque natural. A gente, durante o treino do Taishimoto, você vai percebendo qual que é um conceito que a gente vai explorar em outros vídeos, né? As possibilidades cinéticas de movimento. E aonde meu corpo alcança, isso. Aonde o corpo do outro me alcança. Eu não teria que me preocupar com isso se a distância fosse maior do que onde o meu corpo alcança. Quais alvos ficam expostos, né? Porque ficou bem evidente. O que o movimento
produz, né? O que o movimento produz? Porque o caos é isso, o caos produz coisas, Sim. Produz sensações, produz elementos, ou a violência caótica produz oportunidades. E o treinamento correto permite explorarmos essas possibilidades. Exatamente. Então, esse é um processo de treinamento que a gente aplica bastante aqui, né? Então, nesse caso foi só um exemplo, né, de uma retenção, né? Agora, uma contra-retenção. Digamos que eu, por algum motivo, eu consegui arrancar a arma dele, né? O que fazer a partir disso, né? Então, por exemplo, de novo, ele tem que ter a sensação de que eu tirei, fazer contato com o braço, a pessoa vai ter que usar um dos braços dele, não importa se é o direito ou o esquerdo. Desse contato, não importa, porque o que eu quero fazer com a arma? Eu quero apontar a arma para mim mesmo? Não, eu quero apontar a arma para ele. Mas para isso, aquilo não tem um ângulo. Eu vou ter que tentar me afastar um pouco. Então vamos considerar as ações do agressor também, né? O pessoal considera muito as ações que você vai fazer e não considera as ações do outro, né? Tudo isso aqui está dando estímulo sensorial para você guardar. Para você gerar o efeito ideomotor no seu corpo, você tem que ter a sensação primeiro, né? Então, eu quero fazer isso. Vai me acompanhar. Então, voltando. Agora ele faz essa mesma sequência na mente. De fazer o contato, de sentir a arma sendo arrancada do coldre, de como que ele vai me acompanhar os meus movimentos. Não importa se eu recuar ou avançar, ele já tem contato com o meu braço, então ele já tem essa sensação. E o terceiro passo, de novo, na mente dele tem que ficar bem claro que não, você não vai atirar em mim, você não vai concluir o seu propósito, você não vai fazer o que você quer. A minha intenção é: eu vou sair daqui como eu entrei, eu vou sair vivo. Eu vou sair vivo. É muito importante ter essa intenção. Não pode haver hesitação. Tem que haver o que é chamado de clareza mental, né? Você tem que ter um propósito. Moralmente você está justificado, né? É legítima defesa. Tudo isso aqui, que se o cara tentou arrancar sua arma, não é para fazer algo de bom com você, né? Não é para negociar. Não é para negociar. E a maioria dos casos onde o agente teve a arma, não conseguiu reter a própria arma, normalmente ele foi baleado, ele foi atingido. Ok, então ficou bem claro isso aí, o terceiro passo. O quarto passo é realmente ensaiar, você tem que ensaiar. Isso é treinar. Você ensaia o ataque e a cada vez a gente repete sem repetir, né? Você nunca faz a mesma coisa, sempre vai ter uma nuance diferente de contato, de agressão, de ímpeto, o ponto onde eu peguei na arma, né? A posição em que você está, tem muitas variáveis, né? Então deixe seu cérebro criar, deixa ele ficar criativo, né? Então de novo, eu consegui tirar, vou apontar para ele, ele vai ter que lidar com isso aí. Esse é o treino. Então, um ponto importante. Ele vai ter o domínio da arma. Quando ele toca aqui, ó, em mim, ele vai sentir que a mão dele desliza. Ó, isso aqui, ó. Teve o domínio da arma. Aqui ele não vai tentar puxar. Se eu puxar, virar. É um risco. Sempre que você puxa, a arma converge na sua direção. Então o que tem que fazer? Manter uma sensação de braço estendido aí. Ó, isso aí. Ó, eu não consigo girar nele. E aqui já tem contato com a arma. Teve contato com a arma, vamos virar só para o pessoal poder ver isso melhor. Teve contato com a arma, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um movimento de rotação. Ó, essa rotação é muito fácil, porque a alavanca está assim a favor dele. A arma, só tira um pouquinho o braço, a arma dá essa alavanca por causa do cabo. Mesmo se eu segurar aqui, ó, gira lá, a alavanca está a favor dele. Não importa se é revólver ou se é uma pistola, né? Ele gira, ó. Isso é importante. Ó. Então, a gente tem que mostrar esses detalhes, porque senão a pessoa não vê quando é feito rápido. Ele girou, ó. Eu vou tentar virar na direção dele, não tem mais jeito. Repara, o quanto de alvos eu tenho exposto aqui. Uma própria arma. Exatamente. Isso é essencial. Isso é essencial. Porque o outro também se move, né? Vou tentar me mover, vou espernear, Porque o agressor também tem um comando verbal na mente dele. Eu vou fazer. Na cabeça dele eu vou fazer. Ele quer ganhar, ele quer sair. Ele não quer sair, ele é sem perder. Né? Então, tudo isso a gente tem que ser considerado no treinamento. Isso é treinar. Treinar é você ver diversos cenários
e já ter uma experiência sensorial daquilo, né? Para quando isso eventualmente ocorrer, já tem, vamos dizer, uma resposta meio que automática, né? Já, enfim, não importa mais agora a situação, digamos que eu faça algo assim, né? Ó, digamos que consegui segurar aqui, nesse tipo de cenário aqui, ele já está treinando esse tipo de cenário. Ele também tem a sensação tátil, a sensação do agarre, do barulho que tem um agarre, enfim, de toda ação, de todo movimento, né? Porque não tem como eu pegar a arma dele sem fazer contato com ele. Ah, mas eu peguei só na arma. Ah, mas a arma faz parte do seu corpo. Então ele vai ter a sensação de alguém tocando a arma dele, né? Isso tem a ver com propriocepção, né? Isso é considerado nosso sexto sentido, a propriocepção, né? Você sente. Quando eu toco a roupa dele, sente o contato. Qualquer objeto dele. Não importa seja exatamente a roupa, ele tem a sensação, né? Então, a gente trabalha, a gente opera a partir dessas sensações, né? Então, quais são as regras? A regra de ouro do cérebro, né? Primeiro, é sensorial. Você só vai chegar a informação no seu cérebro através dos sentidos. Segundo, motor ou emocional, no sentido de emotion, né? de estar em movimento. Então, esse lado motor. E o terceiro é cognitivo. É só então que você processa aquilo lá com a sua razão, com o seu intelecto. Né? Então, como treina? Não é alimentando o intelecto dele primeiro. Eu treino alimentando o lado sensorial primeiro. Esse lado sinestésico, né? De sentir o que está fazendo. Né? Aí, ó, é aproximação, é contato com ele. E treina em cenários. Segundo, ele tem que ser capaz de recriar isso na mente, sozinho, sem ataque nenhum. Na mente dele, com os olhos da mente, ele está visualizando tudo isso aqui que a gente estava fazendo. Terceiro, aquela intenção de não vai arrancar minha arma, eu vou sacar a minha arma. E o quarto, fazer o teste. Isso tem que ser testado. A pessoa tem que entrar lá. E outra, né? Treinar com diversos corpos. Né? Sujeito magro, alto, baixo, enfim, treinar com diversos, cara muito forte, com alguém dando esbarrão em você e o cara tentando segurar, enfim, dá para criar assim, cenários, né? O fato é, quanto mais você cria esse tipo de cenários, mais você está alimentando a sua mente com informações, com dados, né? Sensoriais primeiro. Aí quando houver o contato, quando houver o choque, quando houver o embate, você já vai ter uma resposta pronta. Que ela vai... É como você está assim, dirigindo, já sabe o caminho. Ah, mas colocaram uma barreira na rua, mas você sabe o caminho, você sabe que você tem um contorno, um atalho, né? Você não é que nem um motorista de ônibus, né? Que cortou o itinerário e tem que parar. Não, você é talvez mais como um taxista do que como um motorista de ônibus. Então, pensa assim, ah, mas não deu para fazer tal coisa, o cara fez isso, por exemplo, aqui. Ah, mas isso aqui eu não treinei. Mas, ó, ele tem a sensação tátil, eu tenho contato com ele, não tem como eu fazer isso, ó, volta um pouquinho, não tem como eu fazer isso aqui, ó, sem ter contato com ele. Olha o contato que eu tive com ele aqui, não tem como, entende? Então ele vai buscar mais ainda contato comigo, ele não vai tentar se afastar. E arrancar, meu Deus. Ok, ele vai tentar fazer isso aí. O que vai ocorrer quando eu fizer algo assim, por exemplo, aqui, ó, exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia. Ou seja, ele vai buscar o contato, porque o contato te dá as informações que você precisa para lidar com a agressão, né? Então, o que você sentiu de treinar esses 4 passos? O conceito começa a fazer parte da forma como eu me organizo o corpo e como eu organizo os movimentos. Então, o conceito do treinamento possibilita eu ficar mais sensível para coisas que eu ainda não vivenciei. Parece que cria atalhos entre a situação, o evento e a solução do evento. Isso. Então, esses fatores a gente assim considera o nosso treinamento, né? Hoje a gente fez esse videocast, nesse segundo videocast nosso, entre eu e o policial judicial Marcelo, para mostrar como treinar. Como treinar para cenários que podem se transformar em cenário de vida ou morte, né? Então, a gente não treinou nada ensaiado. Eu sei que existem métodos por aí que ensinam
ações ensaiadas, coreografias ensaiadas, que espera-se que, numa situação de estresse, você consiga lembrar, que eu acho difícil. Aqui não. Ele vai trabalhar só com os sentidos e o lado motor. O lado cognitivo daquelas 3 regras lá do cérebro, né, é o que você conclui depois. Essa foi a conclusão depois. Você fez todas essas experiências. O que você concluiu? Funciona. Fiquei melhor. Entende? Isso te dá um feedback. Mas isso é depois. Né? Isso não vem antes. Não adianta ficar te passando informação em detalhes demais se você não teve experiência sensorial. Né? Marcelo, para a gente poder encerrar, quer mandar mais alguma mensagem? Eu queria só deixar claro que esse tipo de treinamento extrapola a doutrina. Né? A função dele é promover a sobrevivência, é um módulo de sobrevivência. Tem maneiras de treinar isso sem equipamento, como um porte de arma velado, e a gente está considerando aqui a falha do equipamento. O equipamento correto é uma trava dupla, tripla, coldre, que potencializa a retenção. Você pode mostrar com mais detalhes para cá? Então, é muito comum, coldres no mercado, tem vários nacionais internacional, que o coldre ele tem uma retenção, 2, 3. Então, um coldre minimamente de qualidade, ele impede o saque da arma involuntária, saque involuntário da arma. Ele impede, mas aqui nós estamos pensando num cenário em que falhou as travas. O equipamento falhou, houve falha do equipamento. E é dentro disso, não estamos sugerindo de forma nenhuma para que o operador despreze um coldre de qualidade, despreze investir nisso. Nós não estamos sugerindo isso não. A nossa proposta é preparar o operador, preparar o cidadão para uma situação onde falha o equipamento, e só dependa dele mesmo. Então, dentro disso é que a proposta da defesa, que na minha concepção é uma defesa de sobrevivência. Estamos agindo no modo sobrevivência. E não é mais no modo doutrinário, em que eu vou conter o cidadão, o agressor, vou imobilizar o agressor. Não, é sobrevivência. Mas, por exemplo, o que difere uma técnica de defesa pessoal pura, ou seja, de sobrevivência, você tem que vencer. Não adianta só sobreviver, você pode sobreviver ferido. Você quer vencer, você quer sair inteiro, ali, vivo, né? Vivo inteiro. Né? Então, você não pode sofrer uma lesão grave. Uma coisa é sofrer lesões menores, outra é ter uma lesão grave. Então, um tipo de cenário desse, onde um terceiro, um estranho, que não te conhece, que é o pior para você, quer arrancar a tua arma, é como se estivesse te autorizando a fazer algo muito drástico também. Por exemplo, o que impede eu tentar arrancar a arma dele e ele tentar arrancar o meu olho? E tem que ter esse tipo de mentalidade. Né? Eu quero arrancar a tua arma, você quer arrancar meu olho. Quem vai vencer? Né? Ele vai buscar meu olho, ele vai checar a mão dele para não arrancar, mas ele quer arrancar meu olho. Ele quer arrancar o olho. Essa é a ideia. Entrar com o polegar, ou seja, é o tipo de... Ele quer fazer algo limpo, né? Também não vai ser coreografado. Coloco aqui. Muito passo a passo, muito. Não dá para coreografar. Muita sequência de movimentos que na hora H tem que você ser quer uma barreira atrás. Né? Tem que ser intuitivo. E sempre pensar, né? O teu oponente ele vai se mover também. Né? Então isso aí tem que ser sentido, né? Uma vez que ele vai se mover, treine para ser capaz de antecipar o movimento dele. Não faz mais sentido isso? Sim. Do que treinar para, de repente, ele fugir do script e você não saber o que fazer? Por exemplo, faz aquela sequência de ir assim para trás. Eu faço isso aqui e vai entrar com um chute. Né? Ou estou aqui, entrar com uma rasteira. Enfim, são cenários que têm que ser previstos. Agora, se ele melhorou o tato dele, quando ele me toca, eu tentar fazer alguma coisa, ele já está me imobilizando. Eu não consigo fazer essas ações seguintes. Né? Isso que é importante, quem estiver assistindo esse vídeo, também assistiu o anterior, que a gente tratou da defesa pessoal. O que é defesa pessoal? Né? Porque se a ação dele não inibe, não para a ação seguinte minha, ele não tem defesa pessoal. O contato dele tem que ser realista comigo. Então, por exemplo, de novo, eu consegui segurar a arma dele. Se ele segura em mim e não causou nenhum efeito em mim, ele não teve contato realista. Ele pode apertar com força. Digamos que ele segurou tão forte
que já machucou o meu braço, ainda não foi realista, porque não me afetou. Afetou o braço, mas não afetou o resto. Agora, se eu segurei e no contato dele já afeta a minha estrutura, meu eixo, olha só a diferença, bem diferente. Aqui ficou um contato realista. Aqui ficou um contato realista. Então, isso é essencial para quando você estiver treinando, você ser capaz de aplicar no outro. Se não tiver contato realista, você não tem defesa pessoal. Contato realista tem que afetar o outro. E como você vai treinar isso? Então, isso requer um método. Né? No Taishimoto, a gente tem esse método. Na minha visão, existem vários sistemas de defesa pessoal. Mas para você aprender, existe apenas um método. Porque você tem um corpo, um cérebro, um sistema neural, com um coração, com um sistema esquelético. Né? Se o método não considera todo esse sistema uma psicologia, né? Ou seja, se o método não considera a biomecânica, não considera a psicologia, não considera essa mentalidade de guerra, né? Se não considera um cenário amplo, urbano, ou mesmo que seja um cenário rural, então tem que usar tudo isso aí. E outra, né? Estamos treinando num ambiente seguro, a arma estava desmuniciada, né? Ele não quer me matar, né? Eu também não quero fazer nada, vamos dizer assim, letal com ele. Isso a única cooperação que tem é essa, entende? A gente está treinando. Agora, eu tenho que simular tudo isso. Eu tenho que simular que eu realmente quero arrancar a arma. E para treinar, ou seja, é como se fosse um teatro, né? Você tem que acreditar no que você está fazendo. Isso é muito importante. Se você não acreditar, fala, isso é só um ensaio, isso é só um treino. Aí você não está treinando. Né? Ou seja, como os antigos romanos falavam, né? A gente era um treinamento sangrentos para não ter sangue na guerra. Né? Você não sangrar na guerra. Então, o treinamento tem que ser extremo, tem que ser direto, tem que ser prático. Né? Mas ao mesmo tempo, você quer fazer algo seguro, né, para você e para o seu parceiro de treino, mas para quando você precisar aplicar, você ter uma chance de sobreviver. No mundo real, onde o teu oponente não está nem aí para você, ele nem te conhece, quer só o pior para você. Então isso é muito importante ficar claro na mente de quem está treinando. Né? Então, agradeço a atenção de todos, né? E vamos preparar mais vídeos. Pode colocar nos comentários que tipo de vídeo de defesa pessoal você gostaria que a gente fizesse, né? Seja você um policial, ou mesmo um civil, né? Ou enfim, um outro artista marcial que esteja interessado em conhecer, né? Por exemplo, podemos fazer um próximo sobre o combate no chão, né? A possibilidade de você ir para o chão numa luta, né? É fato que toda luta começa em pé, é fato, mas a chance dela ir para o chão é grande, né? Então, como lidar com esse tipo de cenário? Né? Sem se preocupar em se submeter e nem mobilizar. Exatamente. Que é isso que vai garantir a sobrevivência. Sem regra esportiva. Sem jogar, sem fazer um jogo esportivo. Mais que seja bom um jogo esportivo de grappling, mas se o outro não faz, se o cara tem uma arma branca, se o seu oponente tem uma arma branca, se tem mais de um agressor, né? Então tudo isso aí a gente vai considerar. Então a gente aguarda sugestões e comentários de vocês. Obrigado e até a próxima.